Este programa é patrocinado por Brands Community e Fidelidade. Sempre se disse que a necessidade aguça o engenho. Certo é que o engenho, mais do que nunca, se reinventa a uma velocidade vertiginosa e a necessidade hoje em dia é exatamente essa, de reinvenção permanente. Seja ao nível das competências e gestão das pessoas, seja na forma como se pensam os negócios e se transformam os setores. Nesta emissão, a nossa equipa fez-se à pista para acompanhar as estratégias de várias empresas que estão na rota da reinvenção. Numa altura em que é urgente encontrar alternativas energéticas para travar a crise climática e não só, descolamos para esta viagem com 3 marcas portuguesas que estão a investir num futuro livre de CO2. Esta semana, tudo começa com um voo rumo à sustentabilidade. A pandemia obrigou a aviação a fazer uma aterragem forçada. Após 2 anos desafiantes, com o mercado parado, quebra de receitas e redução drástica de recursos humanos, o setor enfrenta ainda a urgência de responder às exigências no combate às alterações climáticas. Por isso, a TAP, a Galp e a ANA Aeroportos de Portugal embarcam numa parceria estratégica para voar de forma sustentável e reduzir as emissões de CO2. Parte da solução passa pelo desenvolvimento, produção e fornecimento de combustíveis sustentáveis para a aviação. Well, today, 4% of Europe's CO2 is coming from aviation. But aviation business is the fastest growing sector in transportation. And so, this is not only a big challenge, but a growing challenge. Therefore, the urgency of finding solutions is very high. And so, it's about technology of making biofuel kind of sustainable aviation fuels and for making hydrogen-based sustainable aviation fuels. And those are the technologies we need to really quickly embrace. The European Union set targets for 2030 and beyond, which we're going to have to meet. O combustível sustentável para a aviação, ou SAF na sigla em inglês, é produzido a partir de resíduos, óleos usados reciclados e outras matérias-primas sustentáveis. A redução das emissões pode ir até aos 80%. Nesta primeira fase do protocolo, o SAF, que será utilizado nos voos da TAP, é fornecido pela empresa finlandesa Neste. Segundo Andy Brown, o objetivo é que em breve também a Galp produza este tipo de combustível. Galp wants to be a fast follower, so we're also planning to start construction next year, a project that can make sustainable aviation fuels. It can also make sustainable diesel, but what's exciting about it will be a very large world-scale project to make sustainable aviation fuels. Esta parceria entre as 3 marcas vai ao encontro do pacote climático Objetivo 55 da Comissão Europeia, que quer reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030. The sustainable agenda is a top priority, and we took the commitment even before the crisis and reinforced by a new signature to become zero carbon by 2050. So we have this as a strategic objective. So the solution today is a combination of a number of solutions, SAF fuel, but also electrification, hydrogen, and it's a combination of all the solutions that will bring a global solution long-term to the industry. O primeiro voo em Portugal, abastecido com combustível sustentável para a aviação, fez a ligação Lisboa-Ponta Delgada. O A321neo da TAP, segundo dados das empresas, teve uma diminuição de 35% nas emissões totais de CO2.
A ANA Aeroportos de Portugal também já carimbou o passaporte para garantir que existe uma gestão global de carbono no setor da aviação. A empresa diz estar comprometida na procura de soluções que incluam parceiros nesta redução absoluta das emissões. Muitas vezes os aeroportos têm um papel de chefe de orquestra, acabam por coordenar a ação à volta dos stakeholders todos dos aeroportos. Portanto, nós tentamos finalmente juntar todos os atores para, de facto, que haja um esforço coordenado e de todas as entidades à volta do transporte aéreo, desde as pessoas que saem de casa até apanharem um avião, para a descarbonização do setor, que é um desafio fundamental para todos nós. Afonso, fala-me um bocadinho de como é que nasceu a Zoomguide. A ideia surgiu depois de uma visita a Berlim, onde senti que a cidade tinha muita história e muita cultura para contar, mas que nem sempre era fácil chegar a essa informação. Mesmo nos casos em que, por exemplo, os museus tinham audioguias, a experiência de visita não era a melhor. E achei que existe tecnologia hoje que nos permite entregar uma experiência de visita aos visitantes e aos turistas mais atualizada, de acordo com a década em que vivemos. Depois de regressar a Portugal, falei com alguns amigos, alguns familiares e percebi que não era o único a sentir isto. Na altura, por acaso, saiu um relatório da Direção-Geral do Património Cultural a alertar para a necessidade deste tipo de soluções inovadoras e digitais na área da cultura. Portanto, foi aqui uma combinação de vários fatores que nos levaram a começar a pensar num conceito de produto e de que forma podemos ajudar na digitalização destes espaços. A nossa plataforma é constituída por duas componentes, a aplicação, direcionada para os turistas e visitantes, e um sistema de gestão de conteúdo direcionado para os profissionais. Portanto, a aplicação, o funcionamento é tão simples como apontar a câmara do telemóvel a qualquer objeto ou espaço, e esse objeto vai ser reconhecido através de inteligência artificial, sem necessidade para QR Codes ou qualquer tipo de identificador físico, e exibimos depois vários conteúdos multimédia, pode ser um áudio, um vídeo ou uma experiência de realidade aumentada, que ajudam a explicar à pessoa aquilo que ela está a ver e o contexto por detrás. Aqui a nossa visão é que a Zoomguide seja a plataforma que ajuda qualquer pessoa quando vai descobrir um lugar novo. Portanto, eu chego a uma cidade, eu chego a um museu, um espaço cultural e tenho a Zoomguide e em 5 segundos consigo apontar para qualquer lado que me interesse e chegar à informação. Portanto, eu vejo aqui o conceito de catalogar o mundo como uma ambição, quase um bocadinho como o Shazam para aquilo que as pessoas estão a ver. Ou seja, em vez de capturarmos uma música, nós funcionamos com a imagem, em que apontas e recebes a informação que estás à procura. Acho que a pandemia tornou isso mais evidente, que o mundo digital pode ajudar a cultura e o turismo. E lá está, nós queremos ser um complemento de visita. Nós não queremos transformar as visitas aos espaços culturais numa visita virtual, mas sim ser um complemento digital ao mundo físico. Esse é o foco da Zoomguide e é para isso que nós trabalhamos. Em 2022, tal como se fazia prever, foi o ano que trouxe de volta à normalidade que a pandemia cancelou, sobretudo no setor dos eventos. Sem dúvida, um dos mais castigados. Carlos Medeiros e a Event Concept são considerados uma referência na produção, design e planeamento de eventos desde meados da década de 80. Em tom de brincadeira, conta-nos que já tem 1000 anos de experiência neste negócio. Tal como muitas empresas do mundo, foi obrigado a parar. A pandemia foi o caos para o setor dos eventos e para 80% do mercado. No entanto, o que fizemos foi aproveitarmos aquele tempo técnico de paragem de 2 anos e investir muito na reorganização das empresas. E reaproveitámos esse tempo para investir em nós. Nós em formação, nós equipa, nós espaço, redecorámos o escritório e investimos em tecnologia para sermos mais fortes no futuro quando o mercado abrir.
E então a pandemia para nós teve um efeito complicado na parte económica, mas no que diz respeito ao ressurgimento, que é o facto de estarmos cá hoje ainda, sobrevivemos, voltámos muito mais fortes. As quebras na indústria dos eventos durante a pandemia rondaram os 765 milhões de euros, de acordo com uma análise ao mercado realizada pela plataforma online Fixando. Atualmente, o ambiente é de otimismo face à retoma. Há motivos para voltar a sorrir, com uma acentuada tendência de crescimento na procura. A nível do setor dos eventos, nós estamos completamente, talvez até já ultrapassar os níveis que tínhamos em 2019. E o que se passa é que, ao nível corporativo e ao nível privado, investimentos na área corporativa, de incentivos, de lançamentos de produtos de mercado, está tudo mais emotivo. E então acho que se fazem as coisas um pouco mais detalhistas, com outra dinâmica. A Event Concept de Carlos Medeiros aposta numa experiência cosmopolita, ao mesmo tempo que explora as tendências mundiais de design. Uma empresa que afirma ter como missão desenhar o inimaginável para clientes corporativos ou particulares. As tendências são criadas ao momento, é como a moda. A moda hoje em dia é intemporal. Os eventos também, os conceitos são intemporais. O que nós tentamos recriar em cada momento é conhecermos o perfil de cada cliente, onde é que o cliente quer ir naquele momento e, a partir daí, criar um storyboard, criar uma história para contar esse mesmo sentimento que o cliente quer transmitir. Aquilo que eu passo sempre à equipa é: nós não temos que ser bons, nós temos que ser excelentes, temos que passar para a excelência. Porque o bom, hoje em dia, no mercado temos muitos. Os excelentes é que somos alguns. E essa excelência, a nível conceptual, eleva os eventos ao quadrado. A Event Concept apresenta-se agora ao mercado com energias renovadas, cruzando a experiência com a inovação do talento mais jovem que incorporou. O futuro serve-se com uma boa estratégia de comunicação e, claro, recheado de inspiração. Nós estamos a investir muitíssimo nas redes sociais, estamos a investir num plano de comunicação para mostrarmos ao mundo que estamos cá, porque com esta paragem técnica, infelizmente houve algumas empresas que foram embora, nós temos que mostrar que ficamos cá e que ainda estamos mais fortes. E a prova disso é ao investirmos neste espaço magnífico, que é a Casa de Desenho, e que hoje nós o transformamos para uma casa de eventos. Fizemos um investimento considerável e estamos a olhar para o futuro, para que possamos mostrar ao mercado que estamos cá e que, apesar desta paragem dos 2 anos, voltamos mais fortes. O futuro é sorridente, porque o que me leva ainda a ter força para continuar é exatamente perceber que não fiz tudo, que ainda falta imensa coisa a fazer. Já fiz muita coisa, já fiz coisas para, como eu costumo dizer, a brincar, reis, rainhas, príncipes, princesas. No entanto, o futuro é isso mesmo, é o trabalharmos com a convicção que ainda temos muita coisa para alcançar. Portanto, essa situação de nós já fazemos tudo, não, isso não vai acontecer nunca comigo. A experiência aliada à inovação é uma combinação indispensável para que empresas e negócios se possam reinventar e prosperar. Ainda a propósito deste tema, não perca a entrevista na íntegra com Carlos Medeiros em mais um episódio da série Beyond Imagens de Marca no Empower Brands Channel, o nosso canal de YouTube. A atualidade do mundo das marcas está sempre disponível em todas as nossas plataformas digitais. Eu volto à antena da SIC Notícias na próxima semana e já sabe que conto sempre consigo. Este programa é patrocinado por Brands Community e Fidelidade.